Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com vocês e dessa vez com um intuito diferente, né? Resolver as questões da semana passada que passei para vocês. Espero que vocês já tenham respondido. Quem não respondeu ainda, dê um pause no vídeo e vá responder as questões aqui no Moodle, certo? Quem tiver dúvida, ou manda mensagem no fórum de dúvida, ou manda aqui para mim, certo? Espero que vocês sejam bem participativos, porque estou percebendo que vocês estão cada vez participando menos. Como da outra vez, quem mandou mensagem para mim e eu não respondi é porque eu acabei mandando essas mensagens e perdendo as conversas que eu tinha com vocês aqui, certo? Então, quem mandou mensagem para mim, essas 4 pessoas que mandaram mensagem para mim e eu não respondi, mandem de novo, porque eu não estou conseguindo achar aqui. E quem tiver com dificuldade para acessar a plataforma, quem tiver com alguma dificuldade pessoal, mandem mensagem para mim, nem que seja para conversar ou para ver uma forma de resolver a sua questão, certo? Então vamos lá. O importante é que vocês acompanhem e estejam presentes, bem presentes no cursinho, certo? Então vamos lá. Primeira alternativa. Pode não ter sido essa alternativa que apareceu para você primeiro, mas é porque o sistema ele embaralha as questões, tá bom? Então, a gente tem aqui o Blues da Piedade, que é uma canção de Cazuza publicada em 2000, certo? A gente lê primeiro o enunciado porque a gente economiza tempo, a gente já vai lendo o texto sabendo o que a gente está procurando. Se você quer ver eu explicando um pouquinho sobre isso, você tem que assistir a nossa aula ao vivo, que no final eu respondo uma questão e explico bem direitinho como funciona essa questão do enunciado, tá bom? Então vamos lá. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade, ou seja, elementos que constituem um texto, que fazem parte do texto, que vai fazer esse texto se tornar, é, fazer parte de vários contextos para que as pessoas passem a entender ele. Então, a letra da canção identifica-se com o gênero ladainha. A gente não viu esse gênero, certo? Porém, existem diversos gêneros e essa foi uma oportunidade que eu trouxe, que eu tive a partir de questões de trazer gêneros diferentes que podem cair no Enem para vocês. Esse aqui caiu uma vez, é difícil que caia de novo, certo? Mas o intuito vocês vão ver que vai cair muito. Já já eu explico como. Então, essencialmente pela utilização da sequência textual. Que sequência textual? Que tipo de sequência? Que característica Cazuza está destacando aqui nesse texto, certo? Pessoal, Blues da Piedade. Vamos pedir piedade. Senhor, piedade. Para que essa gente careta e covarde, vamos pedir piedade. Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. É bem profundo, né? Porque ele está aí implorando para que as pessoas acordem, né? E aí tem a alternativa A, injutiva, porque chama o interlocutor à participação. Letra B, descritiva, por enumerar características de um personagem. Alternativa C, narrativa, porque apresenta uma cadeia de ações. Letra D, argumentativa. E a alternativa E, expositiva, porque discorre sobre um dado tema. Então, vamos lá. Na narrativa, na alternativa C, vou começar pelo que eu vou tendo mais afinidade. Na narrativa, ele apresenta uma cadeia de ações. Isso é correto, certo? Uma questão muito legal do Enem é que o Enem sabe utilizar as vírgulas, certo? Nesse caso, o Enem está utilizando a vírgula aqui para explicar o termo anterior, ou seja, após a vírgula vem a explicação do que é uma narrativa. Em algumas outras questões, vocês vão encontrar a vírgula nem sempre dando uma explicação ao termo anterior, e sim contradizendo, certo? Porém, isso é muito difícil de acontecer. Então, a gente tem que aprender a usar as vírgulas no Enem, tá certo?
Essa é uma observação importante que a gente tem que passar a ter quando a gente estiver respondendo questões. Aqui, o gênero ladainha em si, ele tem como a principal característica, é até difícil não falar sobre ele, não falar sobre a principal característica dele, que é a injuntiva, né? Que já é a resolução da questão. Porque a partir da sequência de verbos no imperativo, vamos pedir, lhes dê. Tá identificando aqui, ó, vamos pedir, lhes dê, certo? Chama o interlocutor para participação na interpelação ao Senhor. Então, por isso que a alternativa A é a correta, descartando a descritiva, porque ele não está enumerando características de um personagem, certo? Nesse texto, ele não exalta ao personagem o Senhor, né? Que ele está pedindo piedade. Na narrativa, porque ele não tem uma introdução, não tem um desenvolvimento, não tem um clímax, né? Se você ainda não viu a minha aula sobre gêneros literários e gênero textual, eu vou falar sobre a narrativa nessas videoaulas, certo? A argumentativa, porque ele não tem a intenção de pedir para que você acredite, de pedir que você... Ele não tenta lhe argumentar sobre aquele tema. E expositivo, porque ele não está discorrendo, ele não está relatando um determinado tema. Ele está apenas insinuando, né? Ele está chamando, ele está ali descrevendo um poema. Isso é um poema, a canção é um poema, certo? Então ele não relata de forma explicativa. Então a gente só tem aqui a alternativa injuntiva, porque nós chamamos o interlocutor para participar. E a principal característica da injunção é justamente essa: sugerir que você faça alguma coisa. É como a gente lesse uma bula de remédio. Ela sugere de que forma nós vamos utilizar. Eu falei também sobre o texto injuntivo na minha aula de gêneros e tipos textuais. Então, se você não está lembrado, dê uma pausa e assista quando eu estiver falando sobre os tipos de texto injuntivos, certo? E aí, a gente vai para a próxima questão. Opa! Pronto, essa questão é de 2018 e ela é bem legal porque o Enem aborda ela como cômica, mas eu não acho que seja tão cômica como eles queriam ter abordado, certo? Então, vamos lá, lê primeiro o enunciado. Esse texto pertence ao gênero textual caso ou causo. É uma narrativa popular que tem o intuito de... Mais uma vez, ele está pedindo aqui o que o autor queria falar para a gente, né? Então, a gente lê aqui o texto. Olhando o gavião do telhado, Hélio fala: essa noite sonhei um sonho engraçado. Olha o destaque aí para a redundância. Como é que foi? Perguntou o pai. Quer dizer, não é engraçado não. É sobre uma casa de João de Barro que a gente descobriu ali no Jacanadá. A gente quem? Eu, mas o Timinho. E o que tinha dentro? Um ninho. Vazio? Não. Tinha ovo? Tinha. Quantos? Perguntou a mãe. Hélio fica na dúvida, não consegue lembrar direito. Todos esperam, interessados na maior aflição. Ele pergunta ao irmão mais novo: quantos ovos tinha mesmo, Timinho? Você lembra? Esse texto foi publicado por Romano, o Ninho, em 1982, certo? Ele pertence ao gênero textual caso ou causo. É uma narrativa popular que ela tem o intuito de... Se eu for explicar a vocês o que é o texto casual, eu já vou dar a vocês a resposta. Mas a partir disso vocês tirem as suas próprias conclusões. O gênero textual caso ou causa, ele relata fatos do cotidiano de maneira cômica. Não tem outra maneira de explicar isso.
certo? Ele vai falar sobre histórias engraçadas. É como se fosse uma história, uma piada, uma história engraçada que aconteceu no dia a dia de determinadas pessoas. O ato de você contar uma história engraçada, você está fazendo o gênero textual caso ou causo, certo? E aí a gente tem a alternativa A, contar histórias do universo infantil, incorreta, porque contando a história do conto infantil, a gente está fazendo contos, né, de fada, a gente está falando de um outro universo. Alternativa B, retratar personagens típicos de uma região. O texto não faz isso, e isso também não é uma característica do gênero textual caso. Embora esteja muito relacionado a fatos do cotidiano de pessoas caipiras, certo? Tem muitos contos desse gênero textual que são relacionados realmente a contos caipiras, mas não é necessariamente essa essa alternativa, perdoem, não é necessariamente esse foco do gênero textual caso, certo? E aí a gente tem a letra D, relatar fatos do cotidiano de maneira cômica, que é justamente isso, o conceito de gênero textual caso é justamente esse. O caso, ele trata disso, de retratar de uma forma engraçada. E aí a gente tem a alternativa E, valorizar diálogos em famílias, que também não é o caso do gênero caso. A gente viu que estava correto, ó. Eu estou testando para ver se não foi nenhuma questão com falha para vocês, porque às vezes o sistema ele é traiçoeiro. E aqui, pessoal, a gente tem essa questão e tem dois textos, né? Um texto verbal, certo? Esse texto verbal aqui. E aqui a gente tem um texto não verbal, certo? Que é o desenho de Garfield, são histórias em quadrinhos. E a gente tem o texto verbal aqui, essa partezinha escrita. O primeiro texto, ele é um texto de Andrade, 2000. E o segundo texto, ele é dos quadrinhos de Garfield, certo? E são bem legais, eu adoro os quadrinhos de Garfield. Aqui, não enunciado, ele pede a comparação entre os recursos expressivos, texto verbal e texto não verbal, que constituem os dois textos, certo? O que há de semelhante entre esses dois textos, o que há de semelhante com Garfield e esse poema. Então, o poema diz: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Aí Garfield está aqui num cenário que ele está à janela e ele bate brincando ali com a cortina. Acidentalmente, Garfield deixa sua mão na cortina e ele acaba sendo rapidamente enrolado pela cortina e ele fala: aposto que vou ficar aqui até sábado. Olha como o Garfield é dramático. Que azar! Aqui estou enrolando numa cortina. Tinha uma cortina no caminho. No caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Tinha uma cortina no meio do caminho. Epa, isto dá um samba. Esse Garfield é debochado mesmo. Mas aqui nas alternativas a gente tem as linguagens que constroem os significados nos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. Pessoal, a gente está falando aqui de uma história em quadrinho e a gente está falando aqui de um poema, de uma poesia. Então, eles são de gêneros diferentes. A gente está falando de um gênero poesia e a gente está falando do gênero aqui histórias em quadrinhos. Então, eles não são pertencentes ao mesmo gênero, tá bom? O texto 1, que é o texto verbal, a poesia, perde suas características de gênero poético.
ao ser vulgarizado por histórias em quadrinhos. Pessoal, lembrando, nada que é escrito por um autor pode ser ou acontece de ser vulgarizado por qualquer outras intenções, certo? O tempo passa, mas aquela poesia, aquele desenho, embora ele seja utilizado para diversas paródias, possa ter sido banalizado, a gente tem que entender que o autor faz ele na sua intenção. Então, embora tenha, tenha sido levado para o meio cômico, certo? Não perde o sentido da poesia, não perde o sentido de uma reflexão, certo? Então, por esse motivo, está errado. E também o texto ele não foi vulgarizado, certo? Ele foi levado para um meio cômico, então está errada. O texto 2 pertence ao gênero literário porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica do texto 1. Réplica, pessoal, é quando ele está totalmente igual. Se Garfield repetisse o que o texto dizia, a poesia dizia, poderia sim ser uma réplica, mas ele está semelhante e não igual. Réplica é igual. Os textos são de gêneros diferentes, porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas, com certeza. Porque aqui eu tenho, no texto 2, eu tenho o intuito de fazer as pessoas rirem. Eu estou publicando em uma história em quadrinho. As pessoas já leem histórias em quadrinhos com esse intuito de rir, de ser engraçado, de trazer um conteúdo mais animador. Enquanto normalmente eu leio uma poesia pensando na reflexão que ela vai me trazer, certo? Então aqui eu tenho duas finalidades diferentes, porém eles apresentam semelhanças entre si, certo? Garfield está usando uma poesia, porém ele levou para o lado cômico. Então a gente tem aqui um elemento intertextual. Garfield pegou um conhecimento de mundo que ele tinha e relacionou com o da vida dele. Se você não assistiu ainda a aula de intertextualidade, assiste, volte e assista porque eu acho ela muito interessante. Na verdade, essa questão ela não é sobre gêneros textuais e nem literários. Essa questão ela é sobre intertextualidade, certo? Porém, ela trata a intertextualidade e os gêneros em conjunto, certo? Porém, ela é sobre intertextualidade. Mas como ela tratava dos dois e foram assuntos que a gente já viu, eu trouxe para vocês. Então, alternativa D correta. E a letra E, a escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, correto, caracteriza-se como pertencentes ao mesmo gênero. Aí a gente erra a questão, né? Vejam que até essa vírgula aqui, a questão está correta. A escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, vírgula, está correta, são frases semelhantes. Caracteriza-os como pertencentes do mesmo gênero. Errado. Muitas vezes no Enem, o erro está após a vírgula. E quando nós devemos temer a vírgula? Quando ela não explica o termo anterior. Por exemplo, essa frase aqui não está explicando nenhum termo aqui. Então, assim como essa frase também aqui, desenvolvido por frases semelhantes, não explica esse termo aqui. Então, vírgulas no Enem que não explicam termos, elas têm uma grande probabilidade de estar contradizendo, certo? O que a questão está pedindo. Isso é uma dica muito legal que a gente tem que ficar de olho e economiza muito tempo e estresse que a gente pode ter no Enem. Certo? E aí a gente vai para outra alternativa. Só faltam duas. Então vamos lá. Eita, eu adoro esse poema. É um poema de Chacal, publicado em 14 de agosto de 2014.
E aqui o enunciado fala: os gêneros podem ser híbridos, mesclando características de diferentes composições textuais que circulam socialmente. Vejam que essa frase aqui, ó, ela explica o termo híbrido, certo? Que mescla características de diferentes composições textuais. Ou seja, eu pego vários tipos de textos e junto tudo em uma determinada obra. Nesse poema, o autor preservou o gênero publicitário. A seguinte característica. Que característica Chacal preservou aqui com força, ou seja, de verdade, que ficou de forma expressiva? Vamos lá ler. Reclame, se o mundo não vai bem a seus olhos, use lentes. Ou transforme o mundo. Ótica olho vivo agradece a preferência. Então a gente aqui destaca duas coisas. Vamos lá. Os termos, o termo conotativo olho vivo e a extensão do texto, né, que é um texto pequeno, elas são características das peças publicitárias, certo? Então, por isso, é importante que quando a gente veja que a questão está pedindo uma característica, é importante a gente dar uma parada de reflexão e pense quais são as características de um gênero publicitário. Primeira característica que vem em mente é veicular uma informação, né? Trazer ali uma determinada informação. Sugerir algo, certo? Sugerir que as pessoas façam algo acerca daquilo. Terceira característica, a utilização da conotação, ou seja, de sentidos não literais, a extensão do texto, o comprimento de texto que tem, o quanto de texto que está presente naquela obra, certo? Então, a gente tem essas aí as principais características. A gente vê que no texto a gente tem os termos. Se o mundo não vai bem a seus olhos, use lentes. Ou transforme o mundo. A gente tem dois verbos que estão no imperativo, ou seja, eles determinam uma ordem, certo? Nesse caso aqui, do contexto, ele está sugerindo que você faça alguma coisa. E ele também, o gênero publicitário, está utilizando aqui a conotação ótica, olho vivo, certo? Olho vivo é uma conotação um pouco complicada, eu acho um pouco complicada de explicar, porque embora a gente esteja com o olho de quem está vivo, o olho ele não tem autonomia, né, uma independência de ficar vivo. A gente já está tão habituado com essa conotação que nem consegue se desprender do real significado dela. Mas vocês entenderam, né? Então, alternativa A, o emprego da injunção. Alternativa B, a apresentação do título. Embora o gênero publicitário ele fale muito no seu título, como a gente está falando de uma poesia marginal, ou seja, uma poesia que vem da rua, uma poesia que tenta trazer uma crítica, que tenta não, que ela traz uma crítica social dentro do gênero poesia, então ela foge um pouquinho dessa apresentação do título, porque esse gênero publicitário ele não está querendo falar sobre uma notícia, né? Ele está mais aí tentando disseminar uma informação, ele está tentando fazer com que as pessoas comecem a reclamar, com que as pessoas comecem a se posicionar, certo? Então, nesse caso, não é a principal característica, até porque o título ele não traz uma informação sobre o que, ele apenas está dizendo reclame, né? Sobre o que, não é uma informação completa. Extensão do texto, pode ser que sim, só que aqui nessa questão, ele está pedindo
que o autor preservou desse gênero publicitário, certo? É difícil dizer com poucas palavras sobre a extensão desse texto. Alternativa D, pontuação dos períodos, não, porque a gente, embora veja que poucas pontuações, não vai ter nenhuma relação com as pontuações de período. Disposições das palavras, certo? Também não, a gente já identificou que é o emprego da injunção, onde é sugerido o receptor realizar uma determinada ação, certo? Então, a gente vai para a próxima alternativa, a correta é o emprego da injunção. Aqui a gente tem a alternativa 5, a última questão, e fala sobre a filha do compositor Paulo Leminski, que vai lançar um disco com suas canções. Mas vamos ler primeiro o enunciado. Os gêneros textuais são caracterizados por meio de seus recursos expressivos e suas intenções comunicativas. Esse texto enquadra-se no gênero, então a gente vai buscar esse gênero já no. A gente já vai buscar esse gênero na alternativa, no texto, certo? Então, vamos lá. Lemines Canções dá novos arranjos a 24 composições de poeta. Frequentemente, a cantora e compositora Estrela Ruiz é questionada sobre a influência da poesia de seu pai, Paulo Leminski, da música que ela produz. A infância foi música, 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 responde veemente, lembrando que antes da poesia, Leminski era compositor. Stella frisa a faceta musical do pai, Leminski Canções, duplo. O álbum Soma Essa Noite Vai Ter Sol, como 13 composições assinadas por apenas Leminski. E se nem se for da terra transformar o que tem 11 parcerias com nomes com sua mulher, Alice Ruiz, com que compôs uma única faixa, Itamar Assumpção e Moraes Moreira. Foi publicado em 2014, em 22 de agosto, e a gente tem que identificar o gênero textual. Se você, mais uma vez, pessoal, não tiver visto esse vídeo sobre gêneros e tipos de texto, dê uma pausa e volte lá e veja, que é super importante para a resolução dessas questões, tá bom? Tô parecendo aquele pessoal que fica pedindo like e para seguir o canal. Então, vamos lá. Escolha uma alternativa. Alternativa A, uma reportagem por abordar peculiaridades sobre a vida do artista. Veja que após a vírgula, ele está ressaltando o conceito de reportagem. Então, provavelmente, ele vai fazer isso com todos os outros conceitos, todos os outros termos aqui. Resenha, por apresentar características do disco. Uma resenha é feita quando eu vejo o disco e quero passar mais informações para pessoas que querem saber mais sobre o disco antes de ver, ou pessoas que já viram o disco e querem saber se as pessoas concordam com ele. Então não, porque aqui está anunciando o lançamento de um disco. É um relato, porque traz depoimento da filha do artista, não é apenas um depoimento. Trata-se também de uma pequena entrevista, né, com ela. Notícia, por informar o leitor sobre o lançamento do disco. Sim, é uma notícia, porque está informando, está vinculando uma informação. Biografia, porque não traz referência da vida do artista, muito pelo contrário, né? Aqui está fazendo uma breve explanação sobre ela e o pai dela. Então, pessoal, é isso aí. Essa é a questão mais fácil que teve daqui. Espero que vocês tenham gostado. Se não, vejam
Vejam aí, vejam aí a questão de vocês me mandarem dúvidas no fórum, certo? E respondam. Quem não respondeu ainda, mandem dúvidas, falem comigo, façam da maneira que vocês quiserem. Tudo bem? Até a próxima.